Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo boa tarde já, né? Agora são 11h59, segundona, hoje é dia 5 de agosto. Trade ou narrativa de recessão, embora o PMI de serviços ISM nos Estados Unidos tenha dado uma arrefecida na unanimidade do trade de recessão que vivemos na sexta-feira após payroll, tá? Dado de criação de vagas não agrícolas nos Estados Unidos, trabalho então, né? Vindo bem abaixo do esperado. Segundona a gente tem essa continuação desse trade recessivo, porém com uma atenuação, tá? Porque tivemos um dado positivo aí da atividade econômica, não só na China, alguns, PMI Caixin, mas também nos Estados Unidos hoje, um dado um pouco acima do esperado, ajudou um pouco, tá? Brunão, o que o Bruno acha de tudo isso que está acontecendo, pessoal? Dessa narrativa de recessão, ela cola? Na minha opinião, não. Se tem alguma coisa ou algum fator específico que faz com que enxugue-se algumas bolhas, sendo Nasdaq uma delas, Big Seven, inteligência artificial, Bitcoin, pode ser também, se você considerar o Bitcoin uma bolha, commodities derrocando do jeito que está, e a retirada na moeda, né, da força de moedas emergentes devido a esse flight to quality, né, esse voo para qualidade, pessoal, é o iene. Tá? Então o gráfico mais importante para mim, a placa tectônica mais importante, ela se iniciou semana passada, tá? Ou pelo menos acelerou semana passada a narrativa, que na minha opinião iria mudar muito, porque eu nunca vi, pelo menos eu não tinha visto isso nos últimos 10 anos, tá? Que é o principal funding do mundo, né? A moeda pela qual os grandes fundos apostam contra para fazer carrego em outras moedas que têm juros mais altos, logo ganhar um dinheirinho fácil, era o iene. Então o trade mais corriqueiro, vocês aqui do TradingView que são craques em Forex, em moeda, divisas, né, sabem que os grandes fundos eles apostam contra o ien e a favor do peso mexicano, a favor do real, que tem juros reais. Recentemente a favor do dólar, porque o Fed subiu os juros. E tá lá com Fed Funds em 5, intervalo de 5 e 25, 5, 5. Esse trade, pessoal, tá tomando uma naba, tá revertendo. E agora não é uma reversão técnica, análise gráfica somente. É uma reversão que vem junto com política monetária apertando por lá. Então, a subida de juros, coisa que não se esperava, não se tinha em mente. Não só a subida, mas também o anúncio do Banco Central japonês, BOJ, de que, opa, vamos diminuir a recompra. O Banco Central lá é pior, é mais agressivo do que o BNDES foi em 2008, por exemplo, para conter crise sistêmica, comprou participação em diversas empresas, em troca deu-lhe lá a liquidez. Tá? Comprou em troca das ações, deu liquidez para várias ações, várias empresas no Brasil, por exemplo. O Banco Central nos Estados Unidos fez isso, tá? De uma maneira quantitativa, tá? É o quantitative easing, e a mesma coisa no Japão há muito tempo, até antes do que o Fed começar, tá? E mais agressivo do que o Fed. Né? O Banco Central japonês é o maior comprador da bolsa japonesa. E ele anunciou que ia diminuir essas compras e iria começar, se possível, a vender, a diminuir o seu balanço, tá? Então, o quantitative tightening, junto com o aumento de juros por lá, e o gogó, mesmo sendo uma economia exportadora que o Japão é, o Banco Central está disposto a fortalecer a sua moeda, pelo menos no curto prazo. Pessoal, barata voou para o dinheiro fácil, aquele dinheiro que, por fluxo, apostava contra o ien ou se financiava no ien e aplicava no CDI, no Fed Funds, no peso mexicano, juros reais. Esse trade está balançando muito o mundo. Então, para cobrir a trolha desse gráfico que vocês estão vendo, desculpe a palavra trolha, né? Por que trolha? Porque se você está no Forex, né, você não tem posição neutra. Você necessariamente precisa estar direcional. Se você compra o USD JPY, você está comprado no dólar e vendido, tá, no iene japonês. Nesse exato momento, você que está vendido no iene japonês está tomando uma trolha, porque o dólar está perdendo terreno com força e agilidade para o iene. Tá? E é somente quando esse trade acabar, minha opinião, somente quando a valorização do iene parar, ou seja, algo parecido ali com 2016 acontecer, tá? Então, provavelmente nós estamos aí num 2015, né? Nesse retrato aqui, tá? Nem preciso dizer que quando o iene se valorizou, isso foi em 2016, os emergentes tomaram um banho no câmbio. Depois tomaram mais um banho aqui em 2018, tá? Porque o iene voltou a se valorizar. E aí sim, né, da pandemia para cá, as coisas voltaram ao normal, ou seja, o iene voltou a perder terreno para o dólar. Essa perda de terreno é importante, pessoal, para emergentes, para o câmbio de emergentes. Porque o fluxo gringo, que é o mais volumoso para nós aqui, que vai comprar o nosso CDI também, que vai
aplicar aqui favoravelmente ao real, ele necessariamente precisa, para custeio, se financiar em outra moeda. E essa moeda era o iene. E agora essa moeda está ficando cara, está estopando as posições vendidas. Tá mais interessante comprar iene e apostar contra o dólar nesse momento, porque o trade de recessão está indicando que o tio Sam vai entrar em recessão. Então vamos comprar iene. Melhor do que comprar real do que peso mexicano. Iene é muito mais forte. Então esse fluxo de financiamento, a impressora mais barata do mundo é o Japão. E ela tá meio que dizendo, não, 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 não. Chega, vou me valorizar um pouquinho aqui, tá certo? A inflação subiu, eu quero minha moeda um pouco mais forte e vamos tentar dar uma segurada. Então o que a gente precisa para ter o real, o peso mexicano, voltando a ganhar força, se valorizando e não se desvalorizando, mesmo com o dólar em queda? Por que os emergentes não estão tendo as suas moedas valorizadas? Por esse cara aqui, porque está faltando uma contraparte para trazer dinheiro em um primeiro momento para emergentes ou para fortalecer câmbio emergente. Tá? E a gente precisa de dados fracos econômicos do Japão, de uma mudança ou um retorno da política monetária mais tranquila lá no Japão. Eu acho que não é estrutural, né? A gente não vai passar por uma década onde o iene vai ganhar força, tá? Até porque a economia japonesa é uma economia de exportação. Então não faz sentido, né, você ter a sua moeda muito valorizada, porque os seus produtos eles perdem a atratividade, competitividade, ficam mais caros. Então em algum momento o iene vai parar. Só que, no gráfico, pessoal, essa parada é agora, em um primeiro momento, e um segundo momento, um segundo cenário é só lá no 134. Ou seja, a gente não vai ter vida fácil no câmbio de emergentes, o Brasil também é um deles. Na minha opinião, até esse iene bater, tá, o 134. Eu tenho o 142 aqui como ponto importante. Lógico que eu tenho, tá? Mas como a velocidade é muito abrupta, esse cenário aqui de 2016 me parece ser o mais palpável, 2015, 2016. Se depois a gente vai ter novamente uma onda de fortalecimento do iene, nós vamos apanhar aqui no câmbio. Te lembra 2018, 2017, 2018. Mesmo com teto dos gastos, reforma da Previdência, o dólar subiu pra caramba. Porque a gente precisa de uma contrapartida para valorizar o real, alguém precisa se financiar para valer a pena o carry. E esse financiamento tem sido o norte, tem sido o comportamento dos grandes fundos. Tá? Ninguém põe dinheiro próprio ou com bastante volume em países emergentes. Precisa se financiar no ien, tem juros quase negativo e negativo. Em troca, você aposta a favor do real e ganha o carrego, que é os juros, né? O CDI, que é o peso mexicano, que é recentemente o Fed Funds. Tá? Então, esse é o trade, pessoal. Essa é a estrutura, a placa tectônica que se moveu, que mais está impactando o nosso câmbio nesse momento, onde o dólar cede, o DXY perde terreno no mundo. As curvas fecham, tá? E mesmo assim a gente está vendo o nosso câmbio não se fortalecer. Então, esse é o gráfico mais importante. Ou paramos agora no 142, é um primeiro viés, dados fracos da economia japonesa reforçam aí que o Banco Central subiu lá, mas fica por ali. Tá? Ou se de repente nós tivermos inflação e crescimento no Japão, tá? O Banco Central vai continuar subindo os juros e esse cara vai lá para o 134. Tá? Em 2016, tá? Aqui no TradingView a gente consegue dar uma olhadinha nisso. Tá? O ien se valorizou frente ao dólar 2015 a 2016, 2015 a 2016, o iene se valorizou frente ao dólar 21,5%. Ele está se valorizando nesse momento 12%. Nas últimas 3 semanas, se valorizou 12%. Então ainda falta para chegar nos 21, pessoal. É essa região que eu estou falando para vocês. 130, 134. Tá? Então, cuidado, né? A gente ainda tem um cenário não muito agradável, tá? Para câmbio, certo? Não muito agradável para câmbio, certo? Então até os 125, 106 ali, também tem um ponto. Vou monitorar muito mais o iene, do que a atividade econômica americana. Não acho que os Estados Unidos vai tropeçar tão rápido assim, recessão tão rápida. Tá? Não vejo isso acontecer. O maior risco para o nosso câmbio tá no iene, tá? Então a gente pode ter dólar subindo e bolsa subindo logo, porque os Estados Unidos voltou a ter uma boa atividade, bom dado. Agora, se o Japão continuar não mais sendo o nosso financiador, tá, a contraparte de quem traz dinheiro para o CDI, por exemplo, bom, aí a gente vai ter o cenário de 2018. Então, para agosto não sair, para não ficar em cima do muro, pessoal, qual que é o meu cenário? Tá? Meu cenário é justamente o de 2018, 2017 ali para o nosso câmbio. Uma estabilização. Depois que ele subiu em 2017, tá? Parou ali em 2018, parou justamente em um topo anterior, que foi ali do impeachment da Dilma, né? Da inflação voltando, os 14,25 ali necessários para depois bater no dólar.
tá? É esse cenário aqui, ó, a pausa 2018, uma bandeira técnica, né, na análise técnica. É isso que eu imagino, então, para o momento atual. A gente está próximo de topo anterior, esse gráfico está congelado, né? Já tocamos no 5,88 aqui. Então agora a gente tende a fazer uma bandeirinha. Essa seria a minha expectativa. Então o melhor dos mundos para o dólar aí fica entre 5,27, tá? E 5,32 no curtíssimo prazo, tá? Se isso de fato, se eu acertar, tá? Se eu acertar, ou seja, o iene parar de se valorizar, o dólar continuar a ceder, tá? Continuar a ceder, beleza? E as commodities pararem de cair. A gente tem um cenário aí de atividade desacelerando, o mesmo cenário. A única diferença é que o iene volta a ser um financiador importante para o globo. Quem acha que não, que o iene ganha força, ganha tração, tá? E os Estados Unidos voltam a ter uma atividade econômica ok, sem recessão, nosso dólar voa, pessoal. O que nós precisamos então? O iene estabelece, para de ganhar força frente ao dólar. Os Estados Unidos mantém uma atividade ok, tá? Nada de mais, nada de menos, sem recessão por hora. Tá? Aí sim, esse é o cenário que a gente tem China sendo China, segurando um pouquinho do minério de ferro, petróleo para de cair e o CDI volta a ser interessante porque as curvas de juros no mundo inteiro fecharam, enquanto que o Brasil tá, fechou um pouquinho da curva e tem um Banco Central que dificilmente vai cortar juros, não tem porquê. Aqui a atividade econômica não é um problema. Tá? Então o diferencial dos juros deve voltar a ser atrativo do CDI logo logo. Só não ainda. Por quê? Na minha opinião, porque o iene está ganhando força, pessoal. A gente precisa desse gráfico aqui voltar a ter uma tendência de alta, voltar a subir, o dólar voltar a ganhar ligeiramente um pouquinho de força, ou estabilizar, tá? Ou estabilizar, tá ótimo. Tá estabilizando, o nosso câmbio também estabiliza. Né? Não vejo trade de inflação ser interessante. Quem está ganhando o jogo nesse momento são as commodities? Não, estão apanhando como gente grande. Trade de recessão, quem mais apanha é commodities. Então o maior risco está ali. Onde você pode ir para um ativo que está se beneficiando? TLT, sem dúvida nenhuma. Bonds, juros, tá? Bonds, títulos. É o que mais se beneficia de uma tese de recessão. Mas eu estou dizendo para vocês, ao longo desse conteúdo aqui, que eu não acho que a recessão é o trade, tá? É o trade estrutural para o terceiro trimestre. É um trade pontual de uma narrativa que não vai se concretizar, na minha opinião. O que é de fato estrutural é o iene se valorizando. Então esse cara pode continuar a se valorizar, tá? E isso é um pepino. Por que eu digo isso? Porque o Banco Central lá me parece disposto a fazer, tá? Então vai precisar de dados para a gente acalmar um pouquinho. Então, bolsa acaba ainda sendo uma oportunidade para as commodities, porque elas estão sendo o sell-off é para uma narrativa, acho que não ainda dados concretos suficientes. Tá? Agora o câmbio é um perigo, a gente vai precisar de um pouco mais de dado aí para contemplar, certo, pessoal? Então o TLT é o canal, o SHAI, né, que é o ETF de títulos de curto prazo, não de longo prazo, está sendo faz um tempo o trade, sem dúvida, macro, sim, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas qual que é o próximo? O ouro foi? Qual que é o próximo, pessoal? Na minha opinião, fechamento de curvas de juros, sim. Então small caps acabam sendo interessantes, porque eu não vejo atividade econômica colapsar, tá? Não vejo, nem aqui e nem nos Estados Unidos. Mas, enfim, se você acredita que tal coisa ocorrerá, pessoal, só está no começo da valorização dos bonds. Principalmente o TLT está só no começo, tá? Principalmente o TLT está só no começo. Como eu acho que vamos viver a era dos juros neutros, pessoal, eu não estou tão otimista para bonds assim. Continuo achando que o otimismo está mais nas empresas domésticas ali de cada país, porque as atividades econômicas elas estão cada vez menos interligadas, vamos assim dizer, e os ciclos monetários também. Então, no Brasil, por exemplo, acaba achando o índice de small caps o mais interessante, por exemplo, do que o TLT nesse momento, por acreditar que no curto prazo não teremos recessão. Tá? Agora, câmbio, tá? Ele vai ter finalmente algum tipo de apreciação mais forte, pessoal, quando e se o ien estabilizar a sua valorização. Não me parece tão cedo, tá? Não me parece acontecer tão cedo. Semana aqui a gente deve ter ainda uma valorização do iene, porque está muito forte o trade de recessão, ou pelo menos a narrativa de recessão, certo? Então é um momento onde bonds, títulos, é o trade da semana, só não acho que vai ser ao longo de todo o mês, tá? Eu acho que em algum momento volta a ser small cap, se não aqui no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, o Russell 2000, tá? Volta a ser o principal trade aí de agosto e setembro. E setembro temos corte cada vez mais dado aí do Fed. Se vai ser 50 ou 0,25, independe. Quem mais vai se valorizar são os small caps, Russell 2000. Brasil, as premiums
também, em algum momento. O real se valoriza? Em algum momento eu acho que sim, porque o dólar continua a se desvalorizar, porque começaremos o corte de juros em setembro. O iene estabelece ali uma parada de se valorizar, porque a atividade econômica no Japão não está tudo isso, e a inflação também não está pegando no pescoço. Tá? E aí, nesse momento, quando isso acontecer, pessoal, os emergentes serão escolhidos e muito provavelmente as commodities vão achar ali um certo piso, mas não quero aplicar em commodities. Eu acho que small caps, tanto nos Estados Unidos como em emergentes, são os melhores trades em renda variável, renda fixa, pré-fixado. Nos Estados Unidos você vai pegar o topo, né? Mesmo que os títulos tenham fechado, você está muito próximo de um topo, então acho que você vai estar indo bem ali nas T-bills e no título soberano, tá? É isso, pessoal. Eu gostaria de falar para vocês nesse vídeo aqui do TradingView. Agradeço a companhia, vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.